você é muito conhecida por ter dado a volta por cima. Verdade. Todo mundo fala isso de você. Minha mãe falou isso também. É mesmo, é? Eu adoro ela porque ela deu a volta por cima. Como que foi isso pra você, esse tempo que a vida do ator a gente sabe que não é fácil. Não. Você ficou longe das novelas um tempo. E aí, Fiquei. como foi isso, esse momento? Foi complicado, foi bem complicado. Pra quem não sabe, ou pra quem não se situou, quando foi mais ou menos em 2001, na realidade. Eu tive um hiato ali, né? Pararam de me chamar Você pra não trabalhar. tinha contrato com a Globo? Não, meu contrato tinha terminado, eu tinha um contrato grande de 96 a 98. Aí depois eu fui pra Record, fiz uma novela lá em São Paulo, voltei pro Rio e aí fiquei sem fazer nada. Aí eu comecei a dar aulas, essa coisa toda de interpretação. E quando eu vi que nada acontecia, eu e minha mãe ficou assim bem desesperada, a gente ficou ali, né, naquela que a gente vai fazer, porque aí tem gente que pode falar assim, mas não estudou por quê? Eu não estudei porque eu comecei muito cedo, então não Estudou tive, teatro né? a vida toda. Eu sou autodidata, mas assim, eu tenho até o 3º ano colegial, eu sou desse tempo, ensino médio, pronto. Até me situar, ensino médio completo, eu fui até o colegial, só não fiz vestibular Mas você acabou o ensino médio Isso, hoje, acabei o tá? ensino médio que se chama, completo. E aí, isso gravando, trabalhando. Não tive oportunidades de ir. Por que eu não fiz outra coisa? Porque eu estava trabalhando, então aquilo, a minha vida sempre foi aquela. E aí eu fiquei sem ter o que fazer e eu e minha mãe fomos vender água de coco na rua, né? Eu pedi um carrinho de água de coco e a gente foi... Então é verdade essa história, né? É verdade verdadeira, é verdade verdadeira. Lá em Copacabana, né? Lá em Copacabana, onde eu moro. E aí nós fomos pra rua e foi uma loucura, gente. Foi tipo, não foi um personagem. Coco na praia. Quanto tempo na foi realidade isso? não era na praia, era na rua Na onde calçada. eu morava. E era o copo, porque era uma coisa, era uma novidade. Isso no Rio tem muito, pra quem não é do Rio. Agora tem. Mas, quer dizer, agora, nessa época, porque foi descoberto esse carrinho de água de coco, era justamente pra facilitar. Pra que você pudesse ter um copinho de água de coco e não a fruta inteira. Entendi. Pra levar a fruta inteira. Ai, tô com vontade de tomar água de coco. Que é o coco mesmo, você enfia lá. Exatamente. E aí saiu o copinho e a garrafinha, maravilhoso. E nisso foram 10 anos na rua, né, gente? Ficou 10 anos? 10 anos. Na realidade, eu fiquei 7 anos. Aí eu fui fazer uma novela, fui chamada pra fazer uma novela chamada Páginas da Vida, do Manuel Carlos. Foi incrível, Beijo, foi Maneco. Maravilhoso. Um beijo, Maneco. Maneco é um amiguíssimo. Muito amigo de Maneco. Você deixa de ser palhaço, tá? Eu vou botar você na minha peça. Posso é muito falar, palhaço. eu acreditei. Né? Ó, viu? Bom artista, hein? Muito. Eu vou botar ele pra minha peça, deixa ele comigo. Eu acreditei. E aí eu fiz Páginas da Vida e fiquei assim, não tive contrato, foi até como cachê. Quando acabou a novela... Aí acabou de novo. Acabou de novo. E voltei pra rua de novo. Então, assim, muito louco, né? E alguém pode pensar, as pessoas podem pensar, eu li muito isso na internet. Ah, mas ela gastou tudo que ela ganhou. Não poupou. Não é isso, gente. Na realidade, eu vou lançar um livro. Eu não vou contar tudo aqui, não. Eu vou lançar um livro chamado A Reinvenção, Os Altos e Baixos da Vida de Najara Tureta. Por mim mesma, né? By myself, pela Rubi Editora. Demais, né? hein? Vou até aplaudir. Qual é a editora? É Rubi Editorial, muito maravilhosa. Um beijo, Jéssica, querida. E vai ser lançado em breve. O lançamento será dia 10. A gente está, inclusive, vendo livraria ainda, mas será 10 de dezembro. Vocês vão ter notícias aí. Então, neste livro, eu conto a minha vida, eu conto os meus percalços, que, assim... digamos, você até comentou comigo de atores mirins. Eu, graças a Deus, eu tive uma trajetória muito bacana, mas por causa de papai, por causa de mamãe, pela estrutura que eu tive. Eu sempre quis ser atriz, sempre. Eu nasci com isso, não tem explicação. Mas os meus pais compraram meu barulho, mas não... a minha mãe me desmistificou essa coisa de ser uma popstar ou uma superstar. Não, pra mim era normal. E eu gostava daquilo. Então, eu tive, assim, uma trajetória muito tranquila nesse sentido. Em matéria de dinheiro, não foi muito bom. O que eu dei uma entrevista pra Contigo, eu falei assim, se eu tivesse de dinheiro que eu tenho de fama, eu tava milionária. Todo mundo me conhece, mas de dinheiro não. Eu não ganhei o suficiente. Eu não tive um bom empresário, eu não tive verdade. Então, assim, eu não gastei o que eu tinha. Eu não ganhei o suficiente, é diferente. Eu literalmente ganhava para sobreviver. Pagar um aluguel, eu já não tenho uma casa própria. Mas por quê? Porque eu não tive oportunidade de fazer comerciais. É isso, o mundo hoje é outro.
o mundo do tempo em que eu comecei, esse era o mundo verdadeiro do ator de TV, de teatro. Os atores de teatro, eles vendiam apartamentos. A Marília Pêra vendeu o apartamento que morava para bancar uma peça de teatro. Mônica Martelli também conta essa a história. Mônica é até mais nova, É. né? Mas uma Marília Pêra, a Fernanda Montenegro... A vidinha, assim, não é tão bonita quanto aparece no Instagram hoje em dia. Então é isso, eu sou uma atriz muito conhecida, mas em matéria de dinheiro eu não ganhei o suficiente. Então não é o caso de dizer que eu torrei tudo, não foi o meu caso. E, pelo contrário, minha mãe sempre foi muito preventiva. Então, assim, a gente teve uma vida bacana, mas normal. Então não tem esse problema. E como que ficou? Como que você voltou à Globo depois? Você chegou a pedir, tipo, me chama pra algum autor, Eu fui em programas de diretor? televisão pedir e tal, mas digamos assim que não deu um resultado muito legal. Por isso que eu disse, eu voltei pra rua de novo, era o que tínhamos, né? Sem drama. Não vou dizer pra vocês que teve drama. Teve muito drama, gente. Não foi fácil. Eu imagino, não é? A depressão, Isso. o não estar fazendo o que eu Que você gostava. amava. Gente, eu chorei super muito entendo no meu isso. travesseiro. Comecei muito com Deus, do tipo, o que houve, o que aconteceu, o que eu fiz de errado. Isso vai passar. Eu tinha uma cliente que ela dizia assim, isso é só uma chuva, vai passar. Só que essa chuva durou um dilúvio, uma tempestade, É um tornado. deserto. Também. Então, assim, durou muito tempo. Nesse ínterim, eu aprendi, eu fui, sei lá, fui me lapidando, não sei, fui mudando muito. Acho que mudei pra melhor, assim, o meu encarar a vida, talvez, não sei, talvez eu vivesse numa bolha, não sei. Hoje em dia, eu acho que eu vivo mais verdadeiramente e, assim, me ajudou a moldar. E eu fui chamada, foi engraçado, eu fiz um curta-metragem, até foi, é um conto do João Emanuel Carneiro. O rapaz me chamou pra fazer esse curta. Pra quem não sabe, curta a gente não ganha nada, tá, gente? Grana que é bom, é um curta, É tudo curto, né? É. É tudo É curto. tudo curto, não tem dinheiro, gente. pra curto. Não. Às vezes tem essa uma ajudinha de custo. Então, Paga o Uber. Isso. Aí eu fui lá, fiz, foi muito legal. E acabou que um dos produtores conseguiu uma entrevista pra mim no Jô Soares. Então foi muito legal. Eu fui ao que Jô. legal. Tu E foi eu no Jô? Fui no Jô. Pô, E olha, a minha não fui entrevista no no Jô. Jô é épica, tá? Vou A minha procurar. entrevista no Jô é épica. Procure, porque foi muito engraçado. Ele gostou bastante. E aí... A gente batendo um papo e tudo na época. Eu até comentei, a gente tinha Twitter, essa coisa toda, que hoje é X, né? Hoje eu nem tenho mais. E aí eu comentei com o Valcir Carrasco, que eu ia lá e tal. Bom, enfim. Acabou que um tempo depois o Valcir me chamou para fazer Morde a Sopra, que eu digo que foi minha grande volta por cima. Foi a Legal. novela Morde a Sopra, que foi Você uma fez novela... a mãe da Marina Rui Barbosa. Barbosa. E não tinha nada daquilo na sinopse. Para quem não sabe, sinopse é a história que a gente pega antes. Minha personagem não tinha absolutamente nada, só tinha assim, Lília, mulher de Moisés, o dono do bar, mais nada. E eu peguei e eu li, eu acho que a reação normal de alguém que está muito tempo fora, assim, poxa vida, mas a personagem, né, só tem uma linha. Não conta Eu não nada pensei dela. nisso, eu só pensei assim, estou pegando a grande oportunidade da minha vida, eu vou fazer o melhor que eu puder. E realmente foi isso que eu fiz. Quando eu comecei a receber os capítulos, aconteciam coisas maravilhosas. Tanto que o Valcir me encontrou no dia da reunião de imprensa e falou assim, você leu o capítulo? Eu falei, não abra a sua boca. Eu falei, pode deixar, não vou abrir a boca, não. Minha boca é um túmbalo. Porque eu não podia contar o que eu já tinha lido ali, que ela desconfiava que a menina era filha dela. Então isso foi muito bacana. Eu agradeço muito ao Valcir por essa oportunidade de, dali, as pessoas... O Valcir até disse, poxa, ela é tão boa atriz, não sei por que ela tá fora. Eu nunca me envolvi em polêmica nenhuma. Nunca tive problema, assim... né? Ou de trato difícil, essa coisa toda. Gente, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? De repente, alguém não ia com a minha cara. Isso aí pode ter. Né? No meu livro, vocês vão saber de algumas fofoquinhas que eu contei. Quem? Quero nomes, quero nomes. Nada, então, vai ficar pro Suzana livro. Vieira. Suzana Vieira foi minha mãe, maravilhosa. Um beijo pra ela. Beijo, Você Suzana. liga pra ela Ó, parou, agora. hein? Você para, hein? Bom. E aí, então, assim, foi muito bacana. Essa volta por cima realmente foi muito importante pra mim, porque aí dali eu voltei a fazer Salve Jorge. E aí foi comecei a dar emendando depois. palestras, exatamente. Então, assim, É quase como assim, lembraram de você. exatamente, exato. E eu acho o seguinte, nesse tempo em que eu tive, digamos, de fora ali, não vou dizer pra vocês que foi ruim. Foi, por um lado, foi muito ruim, porque eu não estava fazendo aquilo que eu gostava. E isso me dava muita frustração.
Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe sempre dizia que você tem que trabalhar com amor naquilo em que tá te dando o pão para comer. E é verdade. Então, assim, todas as vezes que eu acordava cedo e tal, eu ia com carinho para servir aquelas pessoas que vinham até mim para pegar saúde, que era um copo de água de coco, uma garrafinha de água de coco muito bem asseada, né? Trabalhada com bastante higiene, que era isso também que naquele momento eu estava servindo para as pessoas. Então, se você não serve para servir, não serve para viver. Isso que a gente estava comentando no carro. Então, a minha mãe sempre falava, trabalhar com... E eu fiz nós fizemos muitas amizades, porque as pessoas voltavam no nosso carrinho, não porque eu era Najara Tureta, num primeiro instante, as pessoas ficavam muito... mas é ela. Exato, era muito... Cadê as câmeras? É pegadinha? É o Luciano Huck. Falei, não é pegadinha, que é vida real, meu amor. Então, assim, as pessoas voltavam, a gente fidelizava os clientes, não porque eu era Najara Tureta, mas porque o meu produto era bom, porque o meu serviço era bom. E isso a gente fidelizava as pessoas, isso era muito bacana. E com isso, assim, essa passagem, esse intermeio que, digamos, em que a borboleta ficou ali na larva para depois poder voltar, foi muito importante. Era um tempo de Deus, não sei, era ali. Com isso, né, eu fui me aprofundando mais em mim, nas coisas, na minha relação com Deus também. Tudo isso serve como um 40 dias no deserto de Jesus, ele teve que fazer isso. A gente que é cristão, o Mauro também é cristão, e a gente fala muito isso. Eu sou cristã, eu sou católica apostólica romana praticante, então eu sou cristã. Vou à missa todos os domingos. É isso. E é esse deserto que a gente passa que serve como aprendizado absurdo depois. E a gente precisa dele. A gente tem que estar nele. Quando a gente tá nele, a gente tem que... Cara, eu vou sair. Pra mim foi meu deserto. Meu deserto foi isso, né? Porque eu não estava fazendo aquilo que eu gostava. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe me ensinou a que esse deserto fosse o melhor possível. Então, mas você, quando você falou de ser cristã e você falou de relacionamento com Deus... Sim. Pegando esse gancho, né? Assim, você conseguiu passar por tudo. Exato. Mesmo que difícil, porque você não estava sozinho. Não estava. Deus... Não estava. Deus foi o provedor... Quem direcionou. Quantas vezes eu conversava com ele na rua, meu amigo? Eu ia buscar. E às vezes a gente tem uns arranca-rabo, né? Com ele. A gente tem uns arranca-rabo. Eu ia buscar, mas eu ia ficar água de coco brigando filha, com né? ele, tá? Eu ia lá e disse, mas o que foi que eu fiz? Eu ia e conversava sozinha no meio da rua, tipo, é doida. Já que é doida, deixa falar sozinha, não tem problema, né? Mas isso é uma coisa... Às vezes a gente acha que é a gente que fez alguma coisa, né? Não, a gente precisa... daquilo, pra ser quem você é hoje. E Deus, a vontade é boa, perfeita e agradável. Deus é amor. Exato. Deus não dá nada de ruim pra ninguém. Não. Quem dá é o mal, não é Deus. Não tem nada a ver. Agora, inclusive... tem um parênteses que tem Santa Teresa d'Ávila, que é a doutora da igreja, ela fala assim... Ela diz assim, pois é, dizem que é assim que o senhor trata os amigos, né? Agora eu entendi por que o senhor não tem poucos amigos, porque é isso, às vezes a gente brinca. Porque, gente, se a gente não tiver humor, Deus é engraçado. Ele é muito. Deus é engraçado. Ele morre de rir com a gente muitas das vezes, morre de né? Porque eu concordo. A gente é tipo, né, puxar as orelhinhas, a gente ele deve né? olhar lá de cima eu também acho, você tadinho, de novo, né? Porque na verdade ele dá o caminho certo, a gente escolhe errado. A gente escolhe errado. São as escolhas. São escolhas. A gente falou sobre isso. Eu estou aprendendo agora há pouco tempo, são as escolhas. E as escolhas que vão determinar o nosso destino. O nosso destino vão determinar a sua saúde, vão determinar as suas escolhas de vida. É isso que eu ia puxar esse gancho pra você, Mauro. Você acha que a fé, ela interfere na nossa saúde? 1 bilhão, com certeza, mais de 100%. Não tem mais de 100%, 101%. Né? Não tem nada a ver com religiosidade. Não. Inclusive, Deus não é religião. Não. Né? Jesus não é religião. Não. Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor, para quem deseja que Ele seja também, que é uma escolha. Ele não entra na vida de ninguém se ele não for convidado para entrar. Não entra ele mesmo. não atropela, né? Então, de fato, assim, não é porque a fé ela é ligada a relacionamento. Inclusive, tem um versículo na Bíblia que diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso aprender a ter fé. E muitas vezes a gente fala assim, Deus, eu quero ter fé. Aí Deus vai e coloca a gente numa situação... Deus não dá fé pra gente, mas coloca em situações como a Najara passou para que a gente possa aprender o que é fé. Né? Por exemplo, quando a gente fala sobre fé, né? Eu vou trazer uma passagem bíblica muito conhecida, que é a passagem que os discípulos estavam num barco.
né? E naquele grande barco veio um temporal. Nossa. E do nada eles viram alguém andando sobre as águas e eles falaram, nossa, é um fantasma? É o quê? Né? De fato, o que é aquilo, né? E aí a gente fala, realmente, a gente lá na hora talvez fosse desesperar igual. E aí ele fala, sou eu, Jesus. Se é... Aí, né? Ali na hora o discípulo fala o quê? Se és tu, me manda ir ao teu encontro. Ele fala, pode vir. Sempre Pedro, né? Hã? Sempre Pedro, aquele que duvida, né? Então assim... que traz, a gente ensina muito a gente também sobre Muito. fé, Pedro né? é a Apesar gente, de Abraão gente. ser o pai Pedro da é a fé, gente. né? Pedro é gente, né? É a pedrinha, Então, né? assim, Pedrinha de sapato de Jesus. justamente. Então, assim, quando ele começa a andar, eu vou falar exatamente sobre a gente ter fé para agradar a Deus, né? O que me traz sobre esse versículo é o seguinte: Pedro começa a andar por sobre as águas, né? E um momento ele afunda. E as pessoas falam assim, ele afundou porque perdeu fé. Aí que tá. Quando eu pego um copo de água, eu vou trazer ciência, tá? Quando eu pego um copo de água, eu coloco azeite dentro de um copo de água. O azeite, ele não se mistura, não é isso? E Jesus é o puro azeite, não é isso? Ele é o puro azeite. Ou seja, por que ele boiava por sobre as águas? Porque azeite não afunda, azeite boia. E quando Pedro começou a afundar, Jesus, quando bota a mão nele, Jesus não puxa ele. Jesus, quando bota a mão nele, ele faz uma transferência dele, que é azeite, para Pedro, que não era. Então, quando Pedro começa nele se tornar um em Deus, ele começa a submergir. Verdade. Então, foi Deus que te trouxe força e que nos traz força para termos o quê? Sucesso na vida. Sem Deus, infelizmente. E não sou só eu, não. Existem artigos científicos comprovando que pacientes graves em terapia intensiva que têm fé, que acreditam em Deus, eles teoricamente têm uma chance maior de sair de um quadro de gravidade mais do que, por exemplo, um ateu, que não acredita em nada, nem numa pedra. Entende? Então, assim, não tem nada a ver com religião. Vocês viram aquele filme Milagre, Superação, O Milagre da Fé? Superação. Eu dublei esse filme. Eu fiz uma bobagem lá. Mas é a história do menino que caiu na água gelada e a mãe, desesperada, querendo que ele voltasse até o momento em que ela entregou.